Bem-vindos ao primeiro dia, o primeiro, episódio do canal O Mundo Quer Saber, e é claro que eu não poderia começar diferente senão com o meu pai. Esse canal vai ser apresentado por mim, Lenice Soares, e hoje eu trouxe meu maravilhoso pai aqui para contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, como empresário, como pai de família, o grande amor da minha vida. E sempre quando eu vou trazer um convidado aqui no canal, eu peço que as pessoas tragam uma frase. E tem uma frase que meu pai ele sempre fala, que eu não sei de cor, mas ele sabe de cor, porque ele sempre fala, ele gosta muito dessa frase. E eu vou pedir para ele começar e falar para vocês qual que é essa frase que faz muito sentido na nossa vida e vocês vão entender o porquê. Qual que é? Quem tem o mel, dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel. Quem nada tem, nada dá. Mas como que é o começo? Essa frase, na verdade, não é minha, é do Zé Ramalho, Aham. né, do violeiro Zé Ramalho, mas ela começa assim. A defesa é natural, para cada qual, para que nasce, para cada qual com sua classe. Tem seus estilos de agradar. Uns nascem para o trabalho, outros nascem para a briga. Outros vivem de intriga, outros de negociar. Outros vivem para enganar. A vida não presta assim. Uns nascem bons, outros ruins. E eu não tenho jeito para dar. Mas para acabar de completar, quem tem o mel, dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel. Quem nada tem, nada dá. Isso é muito importante porque as pessoas só dão aquilo que elas têm. Então a gente não pode esperar dos outros aquilo que elas não têm para dar. Então isso é muito importante, né? Então é uma coisa que eu me assimilei muito com esse jargão dessa parafraseando Zé Ramalho, né? E é importante para mim, né? Então é Eu uma quero coisa que. boa. Eu gosto muito dessa frase que você sempre fala pra gente, né, pai? É engraçado até a gente falar sobre isso aqui, porque é uma frase. É uma frase, pode-se dizer uma Na frase? verdade é uma estrofe de uma poesia Aham. dos violeiros, né? E tem muito sentido na nossa vida, né? Porque a pessoa ela só dá aquilo que ela tem dentro dela. E foi um dos motivos, que eu quis abrir o canal, porque além de, eu ter esse sonho de ser apresentadora, eu também quero contar a história das pessoas, que eu sei que é muito importante a gente falar sobre isso. E também o fato, de eu ter um pai artista, artista Obrigado. plástico, que sempre trabalhou com isso, teve aí a sua trajetória, e eu quero que você conte um pouco, porque se eu começar a falar, eu vou, te É, atropelar, e eu quero que você conte. então, vamos para quem não me conhece, meu nome é Milton Soares, nascido em Maringá, tenho 5.9 turbo diesel. Esse ano aí que vem já completo 60 anos, né? Já estamos no Zenta, mas e comecei a minha vida de arte assim desde menino, né? Vim da família pobre, simples, né? Sem muitas coisas assim materiais, né? Não tive muita oportunidade na vida, porque não porque não quis, mas porque a família era muito simples, né? E naquela época a maioria das pessoas não queriam estudar. Elas queriam, na verdade, ajudar o pai, ajudar a mãe, e daí muitos deles não quiseram, né? E não puderam. Só que eu nadei contra a maré, né? Eu resolvi estudar, porque eu achava que a educação, né, é a coisa mais importante, e sempre achei, e continuo achando, que a educação é o limiar de um novo começo para cada pessoa, né? O estudo não quer dizer que você vai conseguir melhorar de vida ou vai ser melhor que ninguém. O estudo simplesmente serve para te conhecer, para você ter conhecimento. Conhecimento, não só informação, né? Como os dias de hoje a gente tem muita informação, mas não tem conhecimento praticamente de nada. As pessoas só simplesmente são para-raios, elas absorvem aquilo e jogam no ar. Não tem muita vivência e nem muita experiência daquilo que falam. Então hoje a internet está aí para provar, né, que tem muitas pessoas que estão aí no mercado, que deram certo, mas às vezes nem foi por talento, simplesmente foi por um modismo. E eu não quero seguir nessa linha, né? Então a minha vida começou muito cedo, né? Eu casei muito cedo, casei com 20 anos, 21 anos. A minha esposa tinha 21 na época, né? E nós começamos nossa vida com muito sacrifício, né? Naquela época as pessoas, hoje eu analiso das duas maneiras.
quando nós começamos, a nossa vida era mais simples e mais fácil até, porque tudo era trocável, tudo a gente conseguia fazer trocas, permutas, os valores das coisas eram mais, assim, mais, menos valorosos do que hoje. Hoje, os jovens não conseguem conseguir algo rápido, porque as coisas se tornaram muito caras, né? Se não tiver a ajuda do pai, ou da mãe, ou de alguém, da família, né? Então, lógico que isso tem muitos jovens que conseguem sozinhos, né? Mas a grande maioria depende muitas vezes dos pais, do apoio familiar, né? E esse apoio familiar eu nunca tive, né? Quando eu era garoto, né? Porque a gente corria solto, cada um procurava aquilo que lhe aprovera e eu tentei pelo menos fugir um pouco dessa linha e consegui chegar aonde eu estou, né? Que para mim é de muita valia, porque tudo que tenho é conquista, né? De uma vida toda, né? Então a família hoje, para você ter uma ideia, hoje é importante em tudo. A pessoa fala, não, mas eu não preciso de família. Enganado. A gente tem que ter a família. A família é a nossa base estrutural para tudo. Eu quis construir uma família diferente, uma família que não fosse moldada nos moldes da minha família no passado. Mãe, pai, tios, irmãos, vizinhos, né? Que os vizinhos acabam sendo nossos amigos também. E eu construí minha família dos moldes como eu achava que devia ser. Uma família coesa e íntegra, que tivesse princípios, que tivesse um ser supremo que regesse as nossas cabeças, que muitos chamam de Deus, né? Muitos chamam de Deus, eu não chamo de Deus, eu chamo de energia suprema, o grande arquiteto do universo. Ele que nos rege, né? Então, essa confiança a gente tem que ter, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada. A respeito quem não acredita, mas não tem como a gente não vislumbrar Deus em uma folhinha, como dizia o saudoso Enéas Carneiro, que foi nosso candidato a presidente no passado, que ele dizia que eu admirava muito aquele homem porque ele era muito inteligente, ele fez várias faculdades, estudou a vida inteira. Ele sempre falava que ele não conseguia ver numa gota de orvalho a simples bolha da água descendo na sua leiva da folha e não sentir que Deus não existe, é impossível. É tudo muito correto, muito justo e muito salutar, porque nós somos essência de alguma coisa muito poderosa e não existe como a gente não ter essa consciência, né? Como dizia, eu acho o seguinte, a existência precede a essência. Nós existimos para depois a essência nos vir. Então, impossível uma criação começar pela essência. Não tem como. Então eu acho que existe um ser supremo, eu acredito muito nisso. E a família, tá? É o laço e o lastro de tudo o que a gente vai se fazer na vida. Porque sem apoio da família a gente não consegue nada. A gente não consegue nadar em outros mares, a gente não consegue ter um suporte, a gente não consegue ter nada. Então, para quem está começando e para quem vai começar a viver, né, tem que ter essa premissa que a família é o lastro mais importante da vida da gente. Então eu acredito muito nisso, né? Família em primeiro lugar. Quando você se formou, né, na Escola de Músicas e Belas Artes, eu sei que antes de tudo isso você queria ser bailarino. É verdade. E como que, Sempre gostei de música, de e como dança. é que foi essa tua transição de você querer ser bailarina, daí depois você se formado em Músicas e Belas Artes, para começar a fazer obra de arte, né? Porque você já fazia tudo isso, né? Porque antes você trabalhava num lugar de roupa, daí depois queria ser bailarina, depois começou a trabalhar com pedra. Como que foi essa transição? Antes de eu me casar, né, antes de 1986, né, eu trabalhava, meu primeiro emprego foi numa lanchonete, numa pizzaria com meu pai, meu falecido pai. Lá eu limpava copos, era copeiro, limpava mesas, né, era cumim, né, ajudante de garçom. E então eu passei por várias fases da minha vida, né? Até jardineiro, o que vocês imaginarem de profissão eu já tive. Porque naquela época nós não tínhamos preguiça e a grande maioria da minha idade não tem essa preguiça, né? Tanto é que nós fomos forjados na terra, né? Nós viemos do interior, né? Família grande, né? Meus avós tinham vários filhos, né?
porque naquela época a essência era ter bastante gente por causa do trabalho. E eu fui um desses meninos que nasceu de uma família grande. Então, e eu sempre tive essa vontade de trabalhar com arte, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de fazer, sempre gostei de artes manuais. E no começo, o meu primeiro emprego foi esse, né? No caso da arte, foi numa indústria de composição manual, ou seja, o que era? Era uma indústria gráfica que faziam clichês e faziam aqueles componentes manuais para impresso, né? Antigamente, né, o Gutenberg lá que foi o precursor da parte de impressão, né? E eu trabalhava numa gráfica. E daí aquilo comecei a ver os projetos, os desenhos, as formas geométricas, as nuances, as curvas, e aquilo me interessou muito. Daí eu comecei a trabalhar com desenho manual, artístico. Eu fazia quadrinhos para vender na feirinha hippie, né? Então, Capaz, eu não sabia dessa tem parte. muita coisa que você não sabe. A gente, Então você vai contar hoje. eu fazia muito desenho. Eu desenhava os personagens da Hanna-Barbera, que era o Pernalonga, o Coelho Ricochete, até o Lip and Hardy, que todos esses desenhos da Hanna-Barbera, né? Eu desenhava e colava, sabe aqueles perfuradores de papéis? Aquele Que você que. perfura a folha para Aham. poder colocar na Tipo pasta? fichário. Isso. Então eu pegava aquelas bolinhas que sobravam, a bolinha da perfuratriz daquele papelzinho, E eu fazia. fazia o desenho, depois eu pegava com a pinça, um a um, ia colando um a um na cor. Eu pegava os papéis coloridos, né? Ia colando um do ladinho do outro, fazendo uma escama de peixe. Você não tem guardado? Não tenho, eu acho que o último quadro que eu fiz está com a minha tia lá no Rio Grande do Sul. E é um quadrinho do Pernalonga que eu fiz. Era ele e o Dundum lá daquela tartaruga, né? Você já viu, mãe? Essa do pontinho? Já. Ah, Então, esse foi o primeiro desenho que eu comecei a fazer, né? Aí depois comecei a me interessar por desenho de formas geométricas, né? Aí eu desenhava tudo que eu via na natureza, ou eu via, assim, alguma forma que me interessasse, eu começava a desenhar, transcrever aquela forma para o papel. E aí começou a nascer essa paixão por desenho, né? Que o talento, na verdade, não nasce em você, ele já é dado por Deus, né? Você já tem esse dom, só que ele está ali escondido. Aí você simplesmente só é um diamante que falta lapidar, né? Ele está na natureza, mas para você deixar ele brilhoso e bonito, você tem que trazê-lo para fora. Então a minha vida praticamente foi assim. Então eu fui descobrindo meus talentos, as minhas virtudes e fui colocando isso em prática. Mas nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Nunca. Eu sempre gostei de fazer aquilo que realmente eu gostava por prazer. E sempre trabalhei em coisas que não eram da minha área, né? Então, ou era como garçom, ou era como na gráfica, ou era como jardineiro, ou era como... Porque eu tinha que ganhar dinheiro para poder sobreviver. Afinal de contas, a minha mãe e meu pai eram pessoas simples, pobres, né? Não tinham casa própria. Eu também nunca, né? Na época também era um garoto, não tinha nem condições de comprar. E eu falava, poxa, será que eu vou ficar sempre nessa aqui? Poxa, meu pai não tem casa própria, minha mãe não tem casa própria, meus tios não têm casa própria, meu avô não tem casa própria, minha avó não tem casa própria, ninguém tem casa própria. Puxa, e sempre dependendo, você não podia fazer nada naquela casa porque era alugada. Mas mesmo assim, meu pai era muito prestativo com as coisas e ele gostava muito de coisas manuais. Meu pai foi um homem que não teve estudo, teve oportunidade de estudar, mas não estudou. Não quis fazer nada. Meu pai era um homem analfabeto, não sabia nem ler, nem escrever. Mas ele tinha um dom, que era artes manuais. Ele fazia muitas coisas pra gente quando era criança, de brinquedos que ele mesmo bolava, que ele mesmo fazia, pra gente se entreter ali. E isso foi criando raízes dentro da minha consciência e do meu subconsciente também, para que depois, no futuro, eu vislumbrasse isso que eu tinha colhido lá atrás do meu pai, né? Então, é uma coisa... O meu avô foi carpinteiro, o pai dele, também mexia com artes manuais. Então, essas coisas que hoje eu faço, simplesmente são memórias afetivas que eu tive lá atrás, que me trouxeram até aqui. E, no caso, quando eu era mais garoto, eu consegui fazer muitas coisas diferenciadas, né? Aí comecei a trabalhar com artes manuais, com quadros, como eu já falei. Aí depois eu comecei a desenhar roupa. Eu sempre gostei de moda, né? Então, desde garoto, sempre gostei de desenhar moda, desenhar. Eu sempre via o Yves Saint Laurent,
né? E eu via o Gucci, eu via o Valentino, eu via todos os grandes homens da moda, né? E eu sempre gostei daqueles estilos, né? Os italianos principalmente. E aí eu falei, bom, poxa, isso é muito legal, vou começar a desenhar. Daí eu comecei a desenhar vestidos, Aham. vestido de noiva, roupas de mulher, sapatos para homem, cintos, cachecóis e tal. E aí um O dia, meu vestido de comunhão. é, aí um dia eu estava num trabalho fazendo uma limpeza numa casa e tinha uma senhora que era modista, ela na verdade figurinista. Ela fazia aqueles figurinos para moda, né? E fazia aqueles moldes bonitos, né? Aquilo me interessou, né? Eu falei, poxa, que coisa bacana isso aí. Daí ela falou assim, você gosta disso aqui? Eu falei, eu acho muito legal. E você sabe fazer desenho? Eu falei, eu tenho uns desenhos que eu fiz na minha casa, se você quiser dar uma olhada. Daí ela viu, se interessou pelos meus desenhos, e falou, eu trabalho na Tacla. Eu achei muito legal os teus desenhos, você tem talento. Por que você não vai trabalhar conosco lá de desenhista no final de semana, no sábado, né? Que a gente tem um modista lá e que fica desenhando na rua lá, para as pessoas que chegam, quando ela compra o tecido, já leva o desenho. Eu falei, bom, aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhei alguns meses, né? Acho que uns 7, 8 meses só, não fiquei muito tempo. E ela me começou a colocar os meus desenhos na Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, que hoje não era impressa antigamente, né? Hoje não tem mais, hoje é Aham. só pela internet, né? Então eu colocou naquele caderninho de moda e eu sempre tinha um desenho meu lá, de moda de vestido de noiva. E foi uma coisa assim que também passou rápido, né? Mas gostei, fiz até um cursinho na época no Senac, Isso que eu ia falar. fiz um cursinho no Senac e aí eu aperfeiçoei um pouco mais o meu traço, comecei a... Porque daí tinha Daí depois você se formou em desenho. Não, daí isso foi, isso na verdade eu tenho mais ou menos uns 15 a 20 cursos que eu fiz, que são paralelos à faculdade que eu fiz de Belas Artes, porque a Belas Artes, essa escola de música e Belas Artes, ela abrange todas as artes, né? Desde as artes plásticas, artes cênicas, as artes visuais, até hoje ela é complexa, né? Ela tem o desenho, ela tem a pintura, ela tem a escultura, então tudo um pouquinho dentro dessa arte eu sempre gostei. Isso me fascina esse mundo, né? E eu comecei a ler, estudar sobre isso, e é onde, só que antes disso eu sempre gostava de dançar. E eu falei, bom, eu gostava de balé, porque eu gostava mesmo. Eu ia nas escolas, eu ia ver os shows, eu ia no teatro, né? Eu sempre, meu dinheiro, minha vida inteira que eu ganhei foi sempre para gastar com essas coisas, né? Ou com material para desenho, ou gastar para ver festivais de folclore, de música, de dança. Aham. Né? Sempre me apeteceu isso, né? E aí eu falei, poxa, acho que eu vou entrar numa academia de dança, mas ficou naquele sonho só. Mas eu gostava, né? E eu era muito magrinho, né? Eu tinha 55 quilos, 1,70 de altura, 55 quilos, era uma tripa. Então, Agora só tá com uma pancinhazinha. agora eu estou moldado no casamento. Então, isso foi acontecendo, né? Nada eu previ. Foi tudo acontecendo como se fosse uma bola que vem girando e rodando de um alto da montanha, e ela vai levando o que ela encontra, e eu fui absorvendo tudo que eu fui vendo e tudo que fui assim, aprendendo, né, no decorrer da vida, para poder forjar toda essa estrutura de conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, a vida é assim. Você começa a criar resistências, anticorpos para você poder sobreviver. E eu me sinto feliz porque chegar com essa idade de 59 anos, né? Turbo diesel, né? E com saúde. Turbo diesel. Então a gente está aqui para somar, né? Para acontecer. E eu já tenho aquilo que eu quero, né? Não sou milionário, não sou rico, né? Mas a verdadeira riqueza é o tempo. E isso eu tenho bastante. Então eu sou senhor do meu tempo, né? A verdadeira riqueza é quando você, como diz o Luciano Huck, né, da Globo lá, que eu não sou muito fã da Globo, mas o Luciano Huck tem uma frase que ele diz: o verdadeiro rico é aquele que é dono do seu tempo. Então, para mim isso é riqueza. Então eu posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, sem se preocupar muito com o tempo, né? Que eu tenho horário para isso, horário para aquilo, né? E eu não sou, o pessoal fala, você é empresário? Não, eu sou empreendedor. Eu empreendo os meus sonhos dentro da realidade que eu posso fazer, né? E você está feliz com isso? Claro, estou feliz.
porque eu consegui aquilo que eu sempre sonhei: ter a família, ter bons filhos, boa educação, ter uma esposa compreensiva em relação à família, dedicada, né? Isso que importa. Quando você passou dessa tua época da Tacla e, né, e todo esse teu processo que você acabou de falar pra gente, quando que foi o início de você pensar em trabalhar com pedra? Eu sei um pouco da história, mas qual que foi o pontapé? Tá, beleza, você começou a trabalhar lá com o seu Darcy, mas daí depois, por que que você resolveu abrir a marmoraria? Porque você vendia muito, isso eu sei, mas por que a marmoraria? Por que não viver da arte? Na verdade, a marmoraria, ela veio na minha vida de uma forma espontânea. Eu morava, sempre morei no Boqueirão, né? Então, eu vim de Maringá, mas vim muito bebê, vim com 2 anos de idade. Então, eu estou no Boqueirão, em Curitiba, praticamente a vida inteira, né? Antes de morar no Boqueirão, eu morava em São José dos Pinhais, na Colônia Murici, lá nas Malhadas, perto da Colônia Mergulhão ali. Fiquei ali até os meus 7 anos de idade, com minha família, né? Com o pai do meu pai, né? Os meus avós maternos, paternos e minha mãe. Então, e nós viemos para o Boqueirão na época para estudar aqui no colégio Nivaldo Braga, aqui no Boqueirão. Então, a minha infância educativa foi sempre aqui no bairro. Primeiro foi no colégio aqui Nivaldo Braga, da primeira à quarta série, né? Que antigamente, agora é o ensino fundamental, né? Depois o ensino ali da quinta à oitava série no colégio polivalente. Depois eu fui pro colégio, pro Cefet, né? Eu fiz edificações no Cefet, que era um curso paralelo que tinha o segundo grau e o curso para finalizante, que é uma pena que hoje no Paraná, em Curitiba, no Brasil, acabaram esses cursos, né? Acho que o governo deveria investir mais nisso, né? Tem muitos técnicos aí de excelência, de qualidade, até melhores que bons engenheiros, que bons arquitetos, que também fazem um ótimo trabalho, né? Então, depois eu fiquei um ano sem estudar, né? Por alguns motivos da própria família, por ser arrimo de família, e também não podia estudar porque ou eu trabalhava ou eu estudava, não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí depois que eu casei, em 86, há 38 anos atrás, né? Com a ajuda da minha esposa, da Cleusa, eu sempre falei para ela: olha, você quer viver comigo? Nunca me impeça de estudar. Então, porque o estudo, é como eu falei, o conhecimento é tudo na vida da gente. Se a gente não tem o conhecimento de alguma coisa, a gente vai trabalhar para quem tem esse conhecimento, né? Eu nunca gostei de trabalhar para ninguém. Eu trabalhava porque precisava. Aí eu falei: não, um dia eu vou ter o meu próprio negócio, né? E viver dele. Eu gostaria de viver muito de arte, como você fala, né? Porque eu não vivi da arte. Não, por quê? Porque eu tinha que escolher. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. Mas depois eu voltei a estudar. Aí eu prestei um vestibular para arquitetura e para belas artes, né? E também prestei vestibular para uma outra, mas não cheguei a nem aí, só fiz a matrícula, né? Que era faculdade de desenho, que era, na verdade, era tecnólogo em tecnólogo, né? Técnico em edificações, só que no nível superior. Uhum. Daí eu falei: não, vou fazer essas duas que estão envolvidas com arte, né? Que é a Belas Artes e a arquitetura. Porque a arquitetura hoje também é uma arte, eu posso aplicar tudo dentro da arquitetura com a Belas Artes e vice-versa. Então eu falei: bom, vou ficar com a Belas Artes e com a arquitetura. Prestei vestibular, passei nas duas, passei na Federal. Naquela época a Federal era o sonho de consumo de qualquer jovem. Ainda mais quando não tinha dinheiro para poder pagar uma faculdade, né? Hoje você vai fazer arquitetura, hoje está mais de 4, 5 mil reais um curso em qualquer lugar. E a Federal hoje não é mais referência para Igual ninguém, antigamente. igual antigamente. Porque hoje está muito politizado, está muito deturpado, os alunos não querem estudar, né? Então, hoje saem arquitetos aí no mercado que não têm conhecimento nenhum de geometria, de desenho, de nada. Então, eu acho que é o apocalipse das artes essa época agora desse 2024 para frente, porque o conhecimento mesmo dos arquitetos, os grandes arquitetos, já estão se esvaindo, né? Os grandes arquitetos morreram, os velhos arquitetos também já estão ultrapassados, né? Então há que se formar mais pessoas para que
tem uma nova visão das coisas, né? E eu falei, bom, arquitetura eu vou ter que desistir. Porque eu fui fazer as duas, Falei, não, passei nas duas, vou. Só que eu era casado, já tinha um filho de 2 anos. Eu não tinha nascido ainda. Não. Isso foi em 92, quando eu me formei, e eu entrei na faculdade em 88. O Lucas nasceu em 90. Então, em 88 eu entrei na faculdade, eu não tinha filho ainda. Mas em 90 o Lucas nasceu. Daí eu falei, bom, eu não posso levar as duas faculdades agora. Porque tem o filho pequeno, tem a esposa, tem a arquitetura, tem a Belas Artes, como é que eu vou trabalhar? Vou ter que escolher uma para eliminar. Eu eliminei a arquitetura. Eu tinha feito 2 anos e pouquinho. Eu falei, não, vou parar com a arquitetura e vou continuar a Belas Artes, porque a Belas Artes era à noite. E também a Belas Artes era uma fundação, né? Não era autarquia como é hoje. Ela é estadual, também não pagava nada. Então eu resolvi fazer só à noite Belas Artes. Aí eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Então, hoje as pessoas falam, ah, mano, é difícil estudar e trabalhar. É difícil, mas se você quer, você consegue, né? Eu dormia na faixa de 4 horas, 3 horas, às vezes 2, às vezes não dormia, né? Muito tempo, para conseguir levar tudo isso aí à frente, né? E para não desistir. Então, esse compromisso que você faz consigo mesmo é que te leva a vislumbrar outros horizontes, né? E quando eu conheci, depois que eu estava casado, eu estava morando numa rua e eu sempre, quando eu ia trabalhar, eu trabalhava na antiga HM, Hermes Macedo. Trabalhei 6 anos lá, como desenhista. Na verdade, eu entrei lá como almoxarife, né? Depois, eu fui galgando novos postos, fui procurando melhores situações, porque eu não queria trabalhar com almoxarifado a vida inteira, separador de peças, né? Falei, bom, dentro da HM tinha divisões, e uma dessas divisões era a divisão técnica, que era onde faziam artes, né? E faziam a parte da arquitetura. Daí eu falei com o meu gerente, na época o Emerson, daí o Emerson passou pro gerente superior, que era o Dr. Walter, sou Walter, ali na Piquiri, antiga, hoje é a Van, ali na linha verde, né? Antigamente ali era HM, era um depósito da HM ali. E do lado era a Açucardiana, que também já fechou, né? Várias empresas gigantes que fecharam, né? E uma delas é a HM, que fechou também. Aí, só que quando eu trabalhava lá, eu fui galgando postos. Aí quando eu cheguei a ser contratado para divisão técnica, eu entrei como auxiliar de desenho, né? Como desenhista copista. Eu só fazia cópias dos desenhos para aprovação na prefeitura. Ou seja, naquela época os arquitetos eles não tinham a tecnologia que tem hoje, que é o AutoCAD, o CorelDRAW, esse SketchUp, toda essa tecnologia que você consegue girar no computador 3D e você consegue desenhar tudo no computador. Foi nessa época que te contrataram para fazer os murais aqui em Curitiba? Sim. Daí é o seguinte, não, foi bem depois. Depois aí o seguinte, isso foi em 88, 86, 86 eu casei, 88, aí eu estava na faculdade no 2º ano, né? Daí em 90 me formei. Quando aí eu ia trabalhar todo dia na HM, eu já estava com o cargo que eu queria, que era de desenhista. Eu já tinha passado de desenhista copista para desenhista prêmio. Daí era um desenhista mais profissional, com mais qualificação. Aí depois eu fui passando desenhista 1, 2, até chegar no nível que ou eu tomava o lugar do meu chefe, ou, né, ou eu tinha que sair para conquistar outras coisas, porque ali já não tinha mais aonde eu ir, né? Que às vezes quando você chega em um determinado lugar na empresa, você não consegue ir mais, só se você for o CEO ou for o dono. Não tem mais o que fazer. E eu queria mais. Eu falei, não, já que eu não consigo, eu não vou tomar o lugar do meu chefe, porque ele era muito competente, né? O Egon Zelinski, até que você um dia vai me ouvir, ele é um cara que eu tenho maior respeito e maior consideração por ele. Então, esse Egon, ele era meu chefe imediato na parte do desenho. Ele também tinha um chefe dele superior, que era o Thomas, né? O Thomas Shozumatsu, que era um arquiteto. O Thomas, inclusive, é um arquiteto maravilhoso. Ele foi uma das principais pessoas que me fizeram crescer como pessoa, como ser humano, como desenhista, né? Porque eu desenhava para ele nas horas vagas. Ou seja, eu trabalhava na HM,
o dia todo, ia para a faculdade à noite, e durante os finais de semana eu desenhava para o Thomas. Aham. Então minha vida foi sempre trabalhar, lazer praticamente nada. Depois do casamento meu lazer acabou, né? Porque a gente pensava em construir alguma coisa para a gente poder ter algo melhor, né? No futuro. E a gente, quando vem de família simples e não nasce em berço de ouro, a gente tem que optar, a gente tem que escolher, ou você se diverte ou você trabalha. Não tem como levar as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode se divertir com o teu trabalho, foi o que eu fazia, né? Então eu me divertia com aquilo que eu fazia, porque gostava e gosto daquilo que faço. Então não era um trabalho para mim, era um prazer. E a grande incentivadora disso foi a minha esposa, né? A Cleo sempre ficou do meu lado nas horas difíceis, nas horas fáceis. E sempre, quando eu precisava entregar um trabalho no final de semana, que às vezes não conseguia dormir, ela estava lá com um cafezinho preto para me deixar acordado, me injetando cafeína na veia praticamente para não dormir, para poder entregar o trabalho para o Thomas, né? Então, eu trabalhava para ele e para mais outros arquitetos, né? Então, eu conseguia amealhar outros trocados em termos financeiros para poder ter uma renda a mais. E um belo dia eu estava na minha casa, saindo para ir trabalhar, e naquela época a gente carregava aqueles canudos de PVC, e os projetos, o sulfurizê ou então um papel vegetal, a gente carregava dentro daqueles canudos, enrolados, para levar para o arquiteto, para ele poder daí tirar a cópia, para daí, nas cópias helográficas, era um cheiro horroroso de amônia, que nós tirávamos cópia, tinha que ir na impressora. É tipo aquele negócio do carimbo? Isso, exatamente, só que aquele cheiro ruim de amônia. Aham. Então eu pegava aquele projeto, levava até a copiadora, tirava a cópia, dobrava, Aham. né, em papel A4, aí mandava a cópia para o arquiteto, mandava a cópia para a prefeitura, a cópia para o CREA, porque na época o CREA é integrado com a arquitetura. Era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Hoje tem o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura, né, e daí tem o CREA, que é dos engenheiros, né, se separaram, não estão mais juntos. Então, naquela época tudo era mais assim conservador, né? A gente tinha uma hierarquia, né? Vinha o arquiteto, depois daí o projetista, depois o desenhista, aí depois o copista, aí depois tinha os auxiliares ainda, né? E eu fui passando por todas essas fases aí. Só não cheguei a ser arquiteto porque não me formei. Mas eu me considero um arquiteto de coração, né? Por causa da formação técnica que eu tenho de edificações que trabalha muito com arquitetura. Mas me dediquei sempre na arquitetura interna, né? Decorativa, ao invés da arquitetura externa, né? E nessa saída da minha casa, voltando lá, eu fui abordado por um cidadão e, e ele me apresentou a marmoraria. Ele falou assim, escuta, você é desenhista? Eu falei, sou. Ele é meu vizinho. Você veja como as pessoas às vezes estão tão próximas da gente, a gente fica buscando às vezes em outros lugares e elas estão ali, né? É que nem o amor da vida da gente. A gente às vezes está longe, a gente está do nosso lado, né? Então, Eu acho que o meu não. não, você não sabe, né? Mas pode acontecer. Verdade, verdade. Aí o nome dele era Darcy José Monteiro. E ele tinha uma marmoraria lá em São José dos Pinhais. Ele me falou assim, poxa, como é teu nome? Eu falei, meu nome é Soares, eu sempre, meu nome de guerra, né? Soares, né? Ninguém me conhecia por Milton, né? Aí, só minha mãe que me chamava de Milton, quando ela estava brava, senão ela me chamava de outro nome, né? Nem eu chamo você assim. Então, aí ele falou assim, escuta, você não quer fazer uns desenhos para mim? Eu falei, desenho do quê? Ele falou, você trabalha com desenho? Eu falei, trabalho. O que você faz? Eu falei, desenho de arquitetura e tal, trabalho na HM, 6 anos e tudo mais. Pois então, eu estou precisando de um desenhista para trabalhar para mim na minha empresa. Você trabalha com o quê? Ah, eu tenho uma marmoraria. Eu falei, o quê? Eu falei, what? O que é isso? Marmoraria? Daí ele falou assim, pô, eu trabalho com granito, com mármore. Piorou. Eu falei, como assim? Granito, mármore? Você vê que nós tínhamos na escola uma disciplina chamada materiais, né? Aham. Esses materiais englobavam granito, mármore. A gente não tinha chegado ainda Sim. nessa aula, né? E só vinha conhecer depois. Aí ele me falou assim, então, você quer conhecer? Eu falei, eu gostaria. Eu sou muito curioso, né? Eu falei, eu gostaria. Então tá. Eu falei, nada é demais, né? Todo conhecimento é válido. Eu falei, vamos lá. Daí ele falou, então eu só posso no final de semana. Porque eu trabalho durante o dia todo, né, na Armacedo. Sim. E à noite eu vou para a faculdade e não posso. Então, eu só posso sábado e domingo. Mas sábado eu só posso depois das 4. Porque eu trabalho para um arquiteto. E domingo eu trabalho para outro arquiteto. Então tem que ser das 4 às 6. Meu horário era todo assim tomado. Você dormia? Dormia pouco. 4 horas, 3 horas por dia. E isso tá ali a minha patroinha querida que não me deixa mentir. Né, mãe? Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí me pegou na minha casa lá de carro. Era uma C10 antiga, diesel,
né? Ele ia te buscar? Ia me buscar, ele foi lá em casa me buscar. Aí nós fomos até o cemitério lá na Lapa. Minto, na Araucária, em Araucária. Ele falou assim, você já desenhou algum túmulo na sua vida? Eu falei, o quê? Túmulo? Eu falei, nunca, jamais, nem sei como é que é. Nunca tinha entrado no cemitério, né? Eu falei, bom, vamos lá então. É o seguinte, ele me explicou no caminho, assim, ó. Eu quero que você desenhe um túmulo para uma família famosa lá em São José dos Pinhais, eu tenho minha empresa em São José dos Pinhais, e eu preciso mostrar para eles um desenho de como vai ser feito o túmulo, mas eu não tenho noção nenhuma de desenho e eu também não conheço ninguém. E você veio na hora certa. Então eu queria que você fosse lá olhar o túmulo que eles têm lá. Eles querem daí você tem uma ideia de como eles querem e você daí faz o teu desenho. Eu falei, fechou. Aí eu fui lá, eu levei uma câmera fotográfica na época, uma Kodak antiga, que você tem que. Hoje você tem foto digital, você bate, já sai na hora e manda para um, manda para outro. Antigamente não. Você tinha que tirar a foto, girar a manivelinha e daí mandar revelar. Levava 4 a 5 dias para revelar. Sim. Então nós fomos lá, tirei as fotos do túmulo e tudo mais, ele me deu as medidas. Aí no próximo final de semana, né, nos horários de encaixe que eu tinha, eu vou fazer o projeto, vou fazer esse desenho. Aí comecei a desenhar. Falei, puta, mas só um desenho? Aí fiz uma perspectiva em 3D e tal, com pintura, lápis de cor e tal. Daí falei, não, vou fazer melhor, vou fazer uma maquete. Vou fazer uma maquete de como é esse túmulo, porque tem muitas pessoas, a grande maioria, não consegue enxergar em 3D, né? Você mostra uma planta, uma vista, um corte, uma elevação, a pessoa não se entende, não consegue se ter uma noção de dimensão. Falei, vamos fazer. Aí fiz todas as portas, os vitrais, tudo, as paredes, por dentro, o teto removível, a parte onde tem o túmulo, a urna, a parte de rezar ali, o altar, ali, sabe, o ambão da palavra. Tipo, você fez do Memorial Judaico, Exatamente. você fez a mesma coisa para eles. Só que eu fiz tudo na maquete, com papelão, tudo certinho, bonitinho, pintadinho, da cor do mármore que ele sugeriu e tudo. Aí fiz os desenhos, aí com aquela tampa de cima removível para a pessoa entrar e ver, porque era uma capela, não era um túmulo onde só está o caixão, não, era uma capela mortuária. Ou seja, era uma capela grande, tá, de uns 3 metros por 3 metros, uns 7, 8 metros de altura. A pessoa conseguia entrar? Conseguia entrar para rezar, para poder se ajoelhar ali no genuflexório ali e poder, né, fazer a sua oração, né? Eles eram católicos, né? Aí eu falei, bom, e aí tinha que ter todos os símbolos e as formas e os números tinham que ser bem exatos para que tudo girasse em torno da energia pura, né? Porque o catolicismo e a religião, não é que cada um tem uma religião, Sim. mas a Igreja Católica ela é muito simbologia, né? Então cada coisa tem um significado, né? Então o tamanho, a direção, tudo tem que ser proporcional, tem que ser simétrico. Então, aí eu fiz tudo isso e apresentei para ele na semana seguinte. Só que eu não estava em casa. Daí a Cleuzinha, foi você, né, amor? Que o Darcy foi lá buscar o desenho? Foi você que entregou para ele? Eu não lembro se foi minha mãe, se foi ela. Aí, eu sei que foi entregue para ele, eu não estava lá na hora para explicar para ele o desenho, mas ele pegou o desenho. Só que daí, depois ele foi, no outro dia lá, me agradecer. Ele falou assim, só que não falamos em preço, não falamos em nada, porque eu nunca tinha noção, eu não sabia o que cobrar, né? Eu trabalhava na HM, ganhava 2 salários mínimos na época, e aí ele pegou o desenho, pegou a perspectiva, pegou todos os projetos, pegou a maquete, levou para o cliente e, nossa, o cliente abriu um sorriso e não mudou uma vírgula daquilo que eu fiz, né? Só sei que ele ganhou um bom dinheiro nesse projeto que eu fiz para ele. E daí ele foi na minha casa no final de semana seguinte. E quando eu cheguei lá, ele bateu na porta assim, fui lá atender. Ó, tá aqui teu pagamento. Eu falei, tá bom, senhor, assim, obrigado e tal. Daí eu abri, eram 4 salários meus que eu ganhava no mês. Ele me pagou 4 salários. 4 salários mínimos na época, né? A época lá. E eu falei, nossa, senhor Darcy, tudo isso? Nossa, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, porque eu ganho 2 salários mínimos no mês, você está me dando 4 salários. Não, guri, você merece. Eu era um garoto, eu tinha 20 anos, 21. Aí ele falou assim para mim, eu quero te contratar para trabalhar por mês para mim. Eu falei, mas eu já estou na HM, senhor Darcy, já trabalho aqui há 6 anos,
quero seguir uma carreira aqui, quero, né? Quero me aposentar na HM, né? Meu pensamento de garoto na época, né? Eu falei, bom, quanto você ganha na HM? Eu falei, eu ganho 2 salários mínimos. Eu falei, eu te pago os teus 2 salários mínimos e te dou 10% de comissão de vendas que você fizer. Mas eu não sou vendedor. Eu não trabalho com venda. Não sei nem como é que faz para vender. Meu negócio é fazer projeto, desenho. Mas eu te ensino. Então, toda empresa, todas as pessoas que começam a empreender alguma coisa na vida, elas têm que ter uma pessoa que vai impulsionar os seus sonhos, as suas vontades. Às vezes é o teu anjo que está ali do teu lado, Sim. que está te impulsionando para você vislumbrar novos horizontes, né? Eu agarrei essa oportunidade, né? Não deixei passar. E fiquei lá com ele 6 anos, né? Não, 5 anos, minto. 5 anos. Foi de 86 a 90, 86 não, 88 a 90. 88, 90, 92. 4 anos. 4 a 5 anos. De 87 a 92. Em 92, eu abri meu negócio. Mas abri por uma influência dele. Porque ele falava assim, meu filho, aqui você não vai aprender mais nada. Aqui você não vai chegar a mais lugar nenhum. Você já chegou no teu ápice aqui, né? Eu falei, bom, mas eu gosto de trabalhar aqui, senhor Darcy. Eu não quero sair daqui. Não, mas... E já teve Ele é outros... vivo ainda? Não, ele faleceu. Ele morreu com 44 anos de infarto. É uma pessoa de muito bom coração. Família também, né? Mas me ensinou muita coisa. Eu tenho uma gratidão muito por esse homem, porque ele me ensinou muita coisa, né? Ele abriu as portas da vida dele, da casa dele, da família dele, né? Ele tinha um olhar triste e profundo, porque ele olhava em mim, ele queria ter o filho que ele não podia ter, que era eu. Só que os filhos dele não davam orgulho e não davam aquilo que ele queria, né? Porque os filhos dele não queriam trabalhar, não queriam estudar, né? Ele tinha 2 meninos e uma menina, né? E depois que eu entrei lá na empresa dele, as coisas deram uma viravolta, né? Eu organizei a empresa dele, que era uma bagunça. Não era uma bagunça assim de financeira, era uma bagunça visual, né? Eu sempre me preocupei com a estética, com a arte, com tudo. Então aquilo me fazia mal entrar numa empresa daquela tão bagunçada, desorganizada, sabe? Tudo jogado, tudo caindo, descascando. Eu falei, pô, senhor, vamos arrumar aqui. E ele sempre escutou aquilo que eu falei. Então ele foi um homem à frente do seu tempo, de ser um homem que não tinha estudo, tinha até o 4º ano primário, mas ele tinha uma coisa que eu acho muito importante no ser humano, que é a bondade e a gratidão para as pessoas que fazem o bem para ele, né? Porque ele também, quando veio do Rio Grande do Sul, ele também veio com a mão na frente e outra atrás. E quem deu para ele a oportunidade para ele crescer na vida foi uma outra pessoa aqui em Curitiba, que também já faleceu, que era da Montercor Pedras, né? A dona Sueli, que trouxe ele de Nova Prata para cá. Então ele sempre foi um homem bom, né? Só que os filhos que ele tinha, a mulher que ele tinha, não eram pessoas assim que ele queria ter para a vida dele, né? Já estava ali pronta, né? Ele fez, mas não era o sonho dele, né? Ele queria uma família coesa, junta, mulher participante, os filhos mais ativos e tal. É o sonho de todo pai e toda família, né? Mas aquilo se dispersou de um jeito, ele acabou se separando. Então, e aí no dia que ele falou para mim que não tinha mais como eu crescer lá, eu falei, bom, então está na hora de eu seguir meu caminho. Vou seguir meu caminho. Daí encontrei um outro caminho, aqui no Boqueirão. Eu fui contratado, na época todo mundo já sabia o que eu fazia, os clientes dele. Ele falou, não, você monta o teu negócio que eu vou te mandar clientes para você. Eu falei, então beleza. Só que o meu negócio não era mármore e granito, meu negócio era fazer gravações. Eu aprendi a fazer gravação lá, na empresa dele, gravação em pedras. E eu, bom, vou abrir uma empresa de gravação. Daí eu cheguei no Boqueirão, falei, puta, não tinha ninguém, assim, onde eu vou abrir um negócio? Não tinha espaço, morava numa casinha geminada, pequena, né? Não tinha como colocar nenhuma máquina e não tinha dinheiro também. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou procurar alguém, né? Aí arrumei um lugar aqui no Boqueirão chamado Jato Fast. Jato Fast era do seu Henrique Fast. Né? Hoje é Compensados Vale, né? Vale Flex, né? Mas antes tinha Jato Fast, que era do seu Henrique Fast. Esse senhor Henrique Fast é um alemão que mora aqui no Boqueirão, morou aqui no Boqueirão muitos anos, né? Conhecia meu sogro, né? Meu sogro também era bem famoso aqui no Boqueirão, bem conhecido.
né? E aí ele falou assim para mim, ele tinha um jateamento, né? Eu falei, pô, eu precisava de um espaço. Daí eu falei assim, senhor Rick, o senhor podia me alugar um pedaço do espaço do senhor para poder fazer um trabalho para a prefeitura? Eu tinha sido contratado pela prefeitura em 1992, pelo Rafael Greca, que fez o Portal Polonês. Que foi você que Que fez. fiz o Portal Polonês. Daí eu comecei a minha identidade visual ali, de gravador de pedras, de escultor, ali, né? Através do Sr. Henrique Faz, que me deu a oportunidade de eu ter um espaço físico para poder trabalhar. E aí, Só um adendo, né, nessa parte do memorial ali do polonês, né, que você fez. Precisa muito de uma manutenção ali, porque a gente já passou ali, eu e já está no você, Instagram. pra gente fazer um vídeo, né, mostrar que foi você quem fez. Isso. Porque eu acho, assim, desde, né, dessa minha vontade de mostrar também quem você é, o fato do governo, né, daqui de Curitiba não ter esse cuidado, pelo menos desse local que a gente passou, que foi, né, que é super importante para você também, acredito É também, importante, para claro. mim como sua filha, de olhar um memorial tão bonito, que está totalmente mal cuidado, que a placa que foi escrita à mão, hoje em Colocaram dia uma de porcelanato. colocaram uma de porcelanato que perde totalmente a E essência vai cair logo porque tá frouxa lá. perde totalmente a essência, né, do que vocês fizeram. E eu acho sim que tem que ter um cuidado, né, nessa parte artística do nosso Um país da nossa Curitiba. sem identidade, sem memória, não tem futuro. Exato. Nós temos que conservar as nossas memórias para que nossos jovens, para que nossos filhos, nossos netos, né, nossos bisnetos possam aprender de como era a vida no passado para poder melhorar o futuro, tá? E ter mais condições, porque sem a história o homem não existe, né? O homem tem que ter uma história e deixar mostrar para os jovens de como era o sofrimento. Hoje em dia o jovem não sofre para mais nada. E nem ninguém sofre mais hoje. Pensar que é difícil. Não, não é difícil. Difícil era na idade do meu avô, do meu bisavô, do meu pai. Isso sim era difícil, aquela vida lá. Você imagina os homens naquela época vindo de outros países, né? Vindo de outros lugares, outros rincões, e se estabelecerem em lugares de mata fechada, tiveram que desbravar isso aqui tudo. Não tinha maquinário, não tinha nada, era na mão. Então isso, passando por doenças, por febres, por desmatamentos que tiveram que fazer, abertura de estradas, remanescimento de rios, tudo isso, né? Então isso sim foi sofrimento. Sim. Então hoje em dia se o jovem fala, difícil, não. Eu estava vendo outro dia na internet, aquele filósofo Clóvis de Barros Filho, ele fala, cara, você só tem que aplicar, só tem que entender. Pense que no passado o cara teve que criar todo esse troço todo do nada. E você só tem que entender. E nem isso você entende. Vai ser burro assim lá longe. É que Então, quer dizer, eu percebo que até é uma coisa que você sempre me ensinou, né, de ler as coisas e tal. Antigamente, você sempre deu muito estudo, né, tanto para mim quanto para o Lucas. E a gente, obviamente, aprendeu muito, né, com todo esse estudo que vocês nos deram. O Lucas, ele sempre foi muito mais estudioso do que eu. Eu comecei a estudar não faz, assim, tanto tempo. Sempre fui uma pessoa inteligente, mas assiduamente, né, de ler, qual que é o etc. orgulho? O orgulho para o pai hoje, para uma mãe, qualquer, quem está sendo pai hoje, né? Até para o meu filho que já é pai hoje, ele vai ver que o filho te toma a tua vida inteira. Ela nunca vai deixar de ser teu filho mais, certo? Então você vai ter que ter uma cumplicidade com ele a vida inteira, desde que nasceu, Sim. né? Então, o que você pode deixar de bom para o teu filho? É bens? Não. Bens é o que menos importa. Tá? Você tem que deixar para o teu filho o que é? Conhecimento. Educação. Educação é a base primordial para qualquer um se sobressair em qualquer aspecto da vida. Sem conhecimento, sem educação, se não existe respeito, não existe disciplina, não existe nada que não for coisas ruins. Então, nós, como seres humanos, nós temos que ter conhecimento. Conhecimento, respeito, dignidade, princípios, para que nós possamos, no futuro,
e possamos, no presente também, que é o mais importante, passar para essa juventude que o conhecimento é mais importante do que a informação. A informação, ela entra pelo ouvido, sai pelo outro. O conhecimento não, ele entra e fica. E é o que você vai levar da sua vida. Na sua retina, você vai ver o que? As imagens que você está vendo. Você vai levar na sua cabeça aquilo que você está aprendendo. E quando você aprende, você não esquece. É como uma poesia. Se você somente ler um livro por ler, você não está, é como se fosse uma informação vazia. Você tem que se transportar. Eu vejo, eu vejo isso o seguinte, hoje eu vejo a minha esposa lendo um livro, ou então vendo uma TV, eu olho para as feições e para as caras que ela faz, parece que ela se transporta para dentro daquilo. Ela vive o personagem, ela vive aquilo, então ela parece que conversa. E ela às vezes quer dar até o roteiro, né? Porque se ela vê, eu acho tão bonito. E ela é uma coisa bonita, porque isso faz você ter o conhecimento. É porque ela é expressiva, né? A expressão dela é tão real, quando você está falando alguma coisa, ela está ligada no negócio. Então, sim, está presente no momento. isso é bacana. Então, quando você começa a dar instrução, tá? Porque a maior riqueza que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é o conhecimento, é respeito, princípios, de valorar aquilo que foi conquistado a duras penas. É que hoje em dia a nossa geração, a minha geração, ela tem muita preguiça de procurar, de se informar com as coisas. Então, como tá tudo muito fácil, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, mas não tem conhecimento. E isso acaba ficando muito ruim, porque você acha que você sabe, mas na verdade você não sabe, porque você quer diminuir o tempo para você alcançar coisas que você precisa, né? Ter uma linha ali de conhecimento para daí sim você alcançar aquilo. Sim. E quando você estava falando ali da marmoraria aqui, só para a gente fechar a janela, porque a gente começou outros assuntos, mas para você conseguir terminar ali tua trajetória da empresa, né? Quando você abriu a marmoraria, então você começou com o jateamento e depois você foi passando para outras coisas, que foi casa, etc. Sim. E como que você foi adquirindo ali o conhecimento de fazer pia, bancada, todas essas coisas? Você simplesmente não aprendeu com quem? Não, é o seguinte, eu já tinha conhecimento visual, não prático, da marmoraria que eu trabalhei, que é da Pedras Nobres, lá em São José dos Pinhais, que eu sou Darcy. Lá eu vi tudo que é feito, como é feito, quais ferramentas usar, como se fazer, né? E aí, aos finais de semana, quando todo mundo ia embora, eu ficava lá, no sábado, no domingo, aprendendo coisas, tipo aprender a lidar com a máquina, aprendendo a usar a ferramenta, aprender como fazer, que não tem como você ensinar algo para alguém se você não faz. Você tem que estar ali, porque essa pessoa pode não estar mais ali, e você tem que estar ali para poder cobrir aquela pessoa. Então, você tem que aprender. Todo profissional artífice só começa a fazer se ele começar ali empunhando a coisa. Se ele não fizer, ele não vai ter o esmero, ele não vai ter o cuidado de poder fazer uma coisa que ele pode às vezes até ter a noção, a estética, mas ele não sabe como operar a ferramenta. Então, é muito importante. No meu caso, das artes manuais, você tem que saber operar a ferramenta, né? Operar qualquer tipo de coisa. Então, você começa a pegar para se aprimorar. Não existe aprimoramento se você não conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, né? Aprimoramento somente com leitura? Não. Sim. A artes manuais não existe como você fazer nada se você não pegar na massa. E hoje em dia, pai, depois de toda essa tua trajetória da marmoraria, de você ter aprendido muitas coisas, tua empresa tem 31 anos, né, uma empresa que já está consolidada, né, aqui em Curitiba, a gente também atende obra em Santa Catarina, você vê como que você se enxerga em relação à concorrência, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque mesmo você contando a tua história, que a tua história tá bem aprofundada no doc que o Lucas fez, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui no link para vocês verem, né, depois que terminar o episódio, mas
Sobre a concorrência, assim, o que que você vê quando você faz uma comparativa? Eu sei, obviamente, sou suspeita para falar, porque eu sei do teu trabalho, eu sei da empresa, né? Trabalhei durante muitos anos com você, ainda tenho algumas porcentagens de trabalho, mas assim, assiduamente pude trabalhar e pude ver a diferença, né, da tua entrega, do jeito que você trabalha com a concorrência, o quão desleal tá e o quão mentirosa tá, né? Porque hoje em dia as pessoas acham que elas estão comprando um tipo de material, mas na verdade elas não estão, elas acham que você tá fazendo engodo com elas, como já aconteceu com alguns clientes que a gente atendeu, que foi lá, né, no nosso fornecedor ver mesmo se era aquilo que a gente estava falando. Como que você lida com isso, assim, sabe, durante todos esses anos? Porque querendo ou não é uma profissão que é muito difícil de ser trabalhada, porque daqui uns anos você já está mais velho, você não vai conseguir continuar Claro, com a mesma força que você não. tem hoje em dia mais para frente. Vai ter que começar a colocar outras pessoas para fazer, porque eu sei que você gosta, né? Eu, quando comecei a trabalhar com você, quis meio que você parasse de fazer isso, e foi meio que um erro, né, da minha vida, ter tentado te tirar, né? Não, pai, não quero que você vá, nada a ver. Não, filha, você não tá entendendo, eu gosto. É, Como que foi, assim? é o seguinte, concorrência hoje em dia tem em todas as esferas. Tudo que você for fazer na sua vida tem alguém concorrendo. Se você não quiser concorrência, você vai ter que criar algo diferente, novo, para que não haja concorrência. Mas daí se torna um monopólio. Aí é ruim Sim. também, né? Acho que tudo que tem concorrência tem seu valor. Cada um tem seu valor no mercado, né? Eu parafraseio aqui uma coisa que eu escutei do Roberto Justus, né? Aquele que fazia lá o tá demitido, né? Ele fala assim, a concorrência por concorrência, preço por preço, isso é uma coisa ruim, sabe? Porque você não pode vender só pelo preço. Você tem que criar valor naquilo que você faz. O que é o valor da coisa que você vende? É o conhecimento. O conhecimento te traz majoração no teu preço. Não tem como você mostrar todo um conhecimento, toda uma expertise de um produto ou de uma venda se aquilo não estiver pautado no conhecimento. Então, cada um que está no mercado, você vê, na época que eu comecei, em 86, tá? Em 86 lá, 89, 90, tá? O que acontece? Nós éramos quando o seu Darcy era vivo, em 86, nós tínhamos em Curitiba e região metropolitana 50 marmorarias. 50, gente, 50. Nós tínhamos uma população estimada Caramba. aproximadamente em 850 mil habitantes. Hoje, Curitiba tem mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, né? Então, quer dizer, e sabe quantas empresas tem? Mais de 1.000. Dentro do mercado formal e mercado informal. Cada uma delas, tá, com a sua qualidade, com o seu jeito de fazer, certo? Mas uma coisa que eu nunca me preocupei foi com a concorrência. Porque eu faço uma coisa que poucos fazem, né? O que poucos fazem? É o conhecimento que eu tenho, que poucos têm. Eles são matutos, na maioria deles, que aprenderam com o João, com o Pedro, com a Maria, tá? Não que isso não tenha um valor, claro que tem, mas que simplesmente faz as mesmas coisas. Não tem um esmero, um visual, um olhar estético É que, pai, você para o é negócio. Então, diferenciado, por entendeu? isso que eu não tenho concorrente. O meu concorrente maior sou eu mesmo. A minha superação, eu superar todo dia, a cada dia, sabe, problemas e problemas que vão aparecendo, né? Porque eu nunca trabalhei nenhum dia na minha vida. Eu nunca trabalhei nenhum dia na minha vida. Eu sempre trabalhei para o meu prazer. Então, quando você trabalha com prazer, você não cansa. Às vezes a minha mulher fala assim, poxa, você não cansa? Está o dia inteiro trabalhando aí. E de noite ainda você está cheio de gás. Eu falei, porque eu não trabalhei. Eu estava lá por prazer. Ganhei dinheiro? Ganhei, claro. Quem que você não vai trabalhar? Você não vai ganhar dinheiro? Você tem que ganhar dinheiro. Com as coisas que você quer, os teus sonhos, você tem que correr atrás. Só que é o seguinte, eu não coloco o bem material primeiramente. Eu não coloco o dinheiro na frente do produto antes de eu mostrar. Tanto é que às vezes eu perco um tempão, que as pessoas acham que eu perdi, só por explicar, de falar, de tal, de lá e tal. Aí você mesmo já me falou, a tua mãe já me falou, teu próprio irmão já me falou, os meus amigos já falaram, você fica perdendo tanto tempo que aquela pessoa vendeu uma soleira de às vezes
80, 100 reais. Tu perde tanto tempo, perde muito tempo. Tá, mas para mim não é perda de tempo. Para mim é um prazer, porque a maioria dos clientes que eu conquistei foi assim. Foi batendo na porta, batendo a janela, conversando, dando o cartãozinho, mesmo não vendendo. Eu percebo que você é uma pessoa assim muito. Eu me considero parecida com você, tá? Sou modesta também. Eu vejo que você é uma pessoa muito humilde, você passa por cima das coisas que as pessoas te fizeram e você simplesmente releva, assim. Você, olha, tá tudo bem, não tem problema, tá tudo Eu certo. aprendi uma coisa na minha vida, foi olhando. Eu sou muito de observar as coisas. Eu observo demais tudo à minha volta, né? Eu tô sempre, Observando. tô parecendo aqui um noiado. Eu fico, enquanto você está falando comigo, eu já olhei tudo em volta que está acontecendo, já fiz uma análise de tudo, para o meu íntimo se precaver de qualquer coisa que possa acontecer, entendeu? Só que o que acontece? Quando você olha isso, tá? Você não pode pensar que aquela coisa que você está pensando ali é fundamental para aquela coisa resolver. Se a gente tem bons clientes hoje, às vezes até fiéis, né? Que nós temos clientes fiéis. Eu tenho alguns clientes que são fiéis, que estão comigo há anos, né? Que sempre me indicam. E sempre, quando qualquer coisa que tem, antes de fazer qualquer coisa, lógico que tem parâmetros. Poxa, Soares, puta, teu preço está muito alto. Mas raramente a gente não consegue negociar com um camarada desse, porque ele nos abre o leque para poder negociar. Sim. Então você consegue. Agora, tem pessoas que só vêm por preço. Ah, teu preço. E outra, gente, vou pedir uma coisa, já que estamos falando aqui, e muita gente vai ouvir, eu gostaria de fazer uma solicitação às pessoas que compram. Ou seja, todos nós compramos alguma coisa, né? Respeitem quem te atende, respeitem quem te dá valor, quem te dá carinho, quem te dá tempo da sua vida para vender qualquer coisa. É muito importante você respeitar o vendedor, respeitar a história dele, respeitar, porque se você quer preço, não fica fazendo a pessoa perder tempo. Simplesmente pegue uma planilha, coloque o nome dos concorrentes e cote e mande e-mail ou então WhatsApp, Que é mais fácil. que é mais fácil. Exato. E já com tudo especificado, cor do material, nome do material, medida. Quando tem tudo, né? Quando tem tudo. Especificado. Então a maioria delas não tem, né? Então é o seguinte, se vocês querem ir conhecer alguém, qualquer empresa, não estou falando no ramo da marmoraria só não, estou falando em todos os ramos. A gente, nós seres humanos, nós brasileiros, nós temos que aprender a respeitar o tempo da empresa que está nos vendendo alguma coisa. Porque se a gente não respeita, a gente não vai conseguir isso. Então, se você vai numa marmoraria ou vai numa empresa qualquer comprar qualquer coisa, tá? Não faça a pessoa perder tempo. E não menospreze o trabalho do outro pelo preço que ele está te vendendo. Ele tem o custo dele, ele tem o valor dele. Então, se não deu para você, tudo bem, vida que segue. Mas não faça a pessoa perder tempo. Porque a pior coisa do mundo é você tomar o tempo de uma pessoa que você só quer estar ali. A pessoa vai para comprar um carro, vamos comprar um carro. Você vai numa loja comprar um carro, tá? Você vai lá para comprar um Corcel. Tu vai comprar um Corcel. Não vai lá comprar Ferrari. Você não tem dinheiro para comprar Ferrari. Então você tem que ter diretriz naquilo que você vai comprar. Para não fazer o teu pessoa que está te vendendo perder o tempo dela. E aí ela te mostra a empresa toda, te faz todo um cenário, tá? E você não compra nada. E o pior de tudo, gente, não é nem isso. O pior é nem ligar para dar uma satisfação para a pessoa. Olha, fulano, não vou comprar com você porque teu preço está muito alto, ou porque eu fui mal atendida, ou porque achei coisa melhor. Não são capazes nem de dar uma satisfação. Isso é triste para uma pessoa que tem uma empresa hoje, aqui tem um negócio pequeno como o meu, ou como qualquer outro. Tá? Quando você é uma empresa gigante, você entra na loja, ou no mercado, ou numa van da vida, ou em qualquer loja de departamento, lá tem todos os preços na etiqueta, você compra se quiser. Né? Na empresa de prestação de serviço é diferente. Cada um tem um valor. Cada um tem uma expertise, cada um tem um conhecimento, cada um tem um grau de dificuldade de apresentar o produto, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma pedra, cada um tem um momento. Eu vejo que hoje em dia, né, da gente... Então isso é muito importante.
eu vejo que hoje em dia, da gente ter percebido, né, depois de todo esse tempo também, depois de eu ter entrado na tua empresa e a gente ter percorrido caminhos e ter visto que o nosso cliente realmente é o cliente que valoriza o conhecimento e o cliente também que valoriza a mão de obra qualificada. São esses clientes que eu quero. Na minha opinião, a maioria deles, dos top 5, assim, um deles são as igrejas. Sim. Que se você faz muita obra sacra, eles valorizam muito o seu trabalho, porque eles conseguem entender o quão difícil é você fazer essa tua mão de obra tão minuciosa, tão qualificada, que é muito na manual, né? Você faz ali tudo à mão. E isso é uma coisa difícil. E a igreja valoriza muito isso. Como dizia Carlitos, né? Não sois máquinas, homens é que sois. Então eu me considero um artista manual, né? Tenho minha expertise tecnológica, entre aspas, né? Mas o meu objetivo maior é continuar prestando trabalhos manuais, né? Esse é o foco da minha vida. Tanto é que nós não temos uma tecnologia gigantesca, nós temos materiais, máquinas que nos proporcionam um bom trabalho. Lógico, não proporcionam um trabalho industrial, porque nós não temos máquinas industriais e nem queremos, eu não quero, né? Já tenho uma visão daquilo que eu almejo e daquilo que eu quero para a minha vida, né? Porque se você quer ser feliz de verdade, você não pode vislumbrar coisas que estão além do seu alcance. Você tem que ter o seu limite. Eu tenho meu limite é esse. Agora, tem pessoas que querem passar do limite. Ótimo, cada um no seu quadrado. Você não quer? Não. Eu quero continuar vivendo como eu gosto de viver. Simples, bons amigos, bons finais de semana com eles, né? Estar em paz com a minha esposa, em paz com a minha mulher, em paz com meus filhos, em paz com meus amigos e viver uma vida amena, né? Viver uma vida tranquila. Como é que é essa vida tranquila para mim? É honrar e respeitar e disciplinar a minha mente a cuidar dos meus. Ou seja, não adianta eu ter milhões de coisas, nunca foi interesse na minha vida adquirir riquezas. A maior riqueza eu já tenho, que é a minha família. E o meu tempo já é meu. Então eu não preciso de mais nada. Entendeu? Depois de você ter, né, contado pra gente, né, pra todo mundo que tá escutando, pra mim que estou aqui do seu ladinho, sobre a tua trajetória, sobre desde quando você começou, da tua família até você chegar aqui na marmoraria, daqui pra frente, beleza, eu entendi que você não quer um super crescimento, eu já bati muito a minha cabeça com você de tentar fazer com que, não, pai, vamos, vai dar certo. Você acha que a marmoraria de hoje para 5 anos, quais são as suas mudanças assim que você acha que a gente vai ter, né, que a gente já vem conversando sobre isso por conta da LS, né, que a gente criou para você se destacar mais como artista também, pelo fato de você querer, né, trabalhar com arte e talvez, né, se Deus quiser a gente conseguir, né, trabalhar só com isso mais pra frente, que é o que você sempre sonhou, que você sempre gostou, né, dessa parte artística. Você acha que se a gente conseguir trabalhar só com arte, você deixaria a marmoraria de lado? Depende. Eu acho que daí eu transformaria a minha marmoraria numa marmoraria gourmet. Entendi. Ou seja, ficaria só para o meu ateliê, só para fazer as coisas que eu gosto sem visar lucro. Mas eu digo o seguinte, nesse momento, tá, todas as empresas que querem crescer, né, daqui para frente, elas crescem, né? Mas eu vejo o seguinte, pelo visual e pelo olhar que eu consegui colocar na minha retina e consegui colocar dentro do meu cérebro, eu digo assim, muitas empresas já antigas, empresas de mais de 170 anos, né? Posso até citar aqui uma delas, a Marmoraria Vardânica, que era uma das pioneiras aqui em Curitiba, né? É uma vida longa, né? Ótimos trabalhos, aprendi muito com eles, né? Então, aprendi muito com a família Vardânica, né? Então, eles fecharam. Por que eles fecharam? Por incompetência? Não, não foi. Porque eles não tinham mais ninguém para colocar lá, para seguir o caminho deles. Porque os filhos foram para outras áreas. É o teu caso. É o caso do meu filho, que é cineasta, né? Como é que eu vou cobrar deles para seguir aquilo que eles não gostam de seguir? Sim. Cada um tem que seguir o seu caminho.
A gente tem que é pai, que é mãe, tem Eu que até apoiar. tentei. Tem que apoiar o filho em tudo, que faça ele ser feliz. Você é uma prova viva disso porque aos seus 17 anos já te emancipei e você foi morar fora do país. O meu filho, mesma coisa, foi para o Rio de Janeiro tentar a vida dele como ator. Depois foi para fora do país, né? E se ele é o que ele é hoje, é graças à família, Sim. ao impulso e às condições que nós demos para eles. Então, para vocês, né? Então, não adianta eu querer que a minha família continue o meu legado de marmorista. Não, esse legado é meu, não é de vocês. Mesma coisa do teu legado, é o teu legado. Mesma coisa do legado do Luan, dele é filmagens. Não adianta botar ele na empresa trabalhar de marmorista. Ah, só porque ele é meu filho, então ele tem que trabalhar comigo. Pegar ele na vassoura e vamos lá. Não, não adianta. Ó, pais, apoiem seus filhos. Apoiem, porque se eles querem fazer alguma coisa, deixa eles fazerem. Nem que eles quebrem a cara, mas você tá ali, que nem índio. A fogueira tá lá. Tá lá o curuminzinho ali em volta da fogueira. Tu deixa ele caminhar em volta da fogueira. Deixa até botar a mão. Mas se ele for se jogar, tu pega ele. Não vai deixar ele se jogar. Então é assim que tem que fazer com os filhos da gente. A gente tem que deixá-los voar. Eu deixei vocês voarem muito cedo. Então vocês sabem o que vocês querem desde pequeno, né? Então isso é deixar fluir. Eu daqui a tanto tempo, daqui 4, 5 anos, eu vislumbro para mim, tá? Que a minha empresa vai continuar se eu não morrer, né? Porque a nossa vida é um sopro, né? Vai morrer não. Né? A gente está aqui, amanhã pode estar ali, mas a gente procura, nós procuramos pelo menos, eu e a minha esposa, né? A gente quer o quê? A gente quer paz, sossego. Vai tá? ter, vai ter. Hoje em dia as pessoas falam, eu quero viver, trabalhar, não sei o quê, para no futuro eu ter uma casinha lá no meio do mato, um recanto para poder pescar. Não, eu já estou pescando faz tempo. Sim. Eu não estou esperar ficar velho para ir pescar. Eu já pesco desde cedo. Então é questão de gostar daquilo que se faz, para não trabalhar em função daquilo que você não gosta. Eu vejo muito isso em você e eu acredito que você é o real significado de pai, né? Eu não quero nem te olhar porque senão eu vou chorar. Enfim, eu vejo que você é o real significado de pai mesmo e tudo que você falou e você fala, né, pra gente, a gente consegue entender o que é ser um pai de família, né? De apoiar sempre os filhos em todos os sonhos, independente se a gente vai quebrar a cara, né, ou não. E você mostra isso pra gente diariamente, pra mim, pro Lucas, para todo mundo que te conhece. Você é um ser humano que realmente vive para a família e foi um dos motivos, né, de eu querer abrir esse canal também, porque eu tenho certeza que o mundo quer saber o artista que você é e o fato de você também querer, né, trabalhar com arte e você talvez não ter conseguido, né, na tua vida ainda só trabalhar com isso, porque você precisava... Eu já consegui, é que é o seguinte... Você precisava dar suporte para a família e trabalhar com marmoraria, porque não é uma coisa que você gosta. A arte, na verdade, é o seguinte, para mim, a arte é assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei da arte, então ela está na minha vida a vida inteira. Ela me fez bem e me faz bem. Então, quando você tem, o pessoal fala hoje, né, minimalismo, e não sei o que e tudo mais, e coisas poucas, não sei o que, e casas frias. Eu não gosto disso. Eu gosto do maximalismo. Eu gosto de ter história para contar. E gosto de ter a minha casa, para quem nunca viu e para quem não conhece. Eu vou filmar um dia. Depois um dia minha filha coloca, é muita coisa que tem. Nossa, muito. É quadros e coisas, então é uma história, cada coisa que tem A ali. gente vai ter que fazer uma parte 2 com meu pai, porque é muita coisa. E se a gente for falar quantidade de coisa, quantidade de história, a gente vai ficar aqui 4 horas Mais falando. uma coisa para completar, uma coisinha que eu queria dizer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, acesse o canal, né, o sininho, não, mas é brincadeira, é o seguinte. Não, é verdade? É verdade. Só que é o seguinte, cada um tem um jeito de ver as coisas, né? Sim. Então, cada pessoa tem o seu grau de satisfação. Tem pessoas que são insatisfeitas, tem pessoas que são satisfeitas. E tem pessoas, e tem um dia andando ali na rua Tibagi, talvez até esteja escrito lá hoje ainda aquilo lá, né? Tem um desenho de uma pessoa cabisbaixa e está escrito, foi um grafiteiro que fez, inclusive. Acho que foi um dos grafites mais bonitos que eu já vi até hoje, em termos de mensagem.
Está escrito assim: o ser humano se enche de muitas coisas e está sempre vazio. Não é o meu caso. Eu estou sempre cheio. Por quê? Porque aquilo que eu faço me dá prazer. E o prazer é o meu full, né? Tudo em mim está preenchido por causa disso. Porque quantas pessoas falam que mas você tem que crescer, você tem que... Não, esquece. Tem que fazer que nem a lenda do coelho e da tartaruga. Deixa eles falarem. Não ouve. E vai. Você vai chegar lá. Uma hora eu chego lá, né? Então é isso. O recado que eu gostaria de dar, né, para as pessoas que querem empreender é fazer aquilo por amor e gostar. E vai ser unânime. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que passarem por aqui vão dizer as mesmas coisas. Ninguém consegue fazer nada com excelência se não gostar e não amar aquilo que se faz. É sobre isso. Né? Então é isso. Vocês viram, né, da onde que eu puxei a quantidade de história, de fala, de profundidade, porque a minha família é muito profunda. Foi uma coisa, né, que eu sempre aprendi, é ter história para contar, e se você não tem história, você não consegue demonstrar o teu sentimento pelas coisas. Eu queria finalizar esse episódio dizendo obrigada, né, Deus, por ter me enviado esse pai maravilhoso, obrigado, incrível, né, que a gente é muito parceiro, não só na família, mas também na vida, né, a gente conversa, eu sou apaixonada em viajar com a minha família, em estar com os meus pais, com os amigos dos meus pais. Eu vejo o quanto isso é importante, quanto mais as pessoas da minha idade até... É o que falta isso no mundo. Amor, reciprocidade, carinho com a família. Quanto mais as pessoas elas deixam de lado a família, mais difícil fica. E eu acho que é muito importante as pessoas que têm a minha idade, que pensam da mesma forma do que eu, passarem isso para frente para também inspirar outras pessoas que não pensam assim, passarem talvez a pensarem, porque é a base principal, não adianta. Eu quero agradecer, Pai, por você sempre acreditar em mim, em todas as minhas loucuras, né? Mas eu acho que se a gente não enfrentar todas as coisas, quebrar a cara e ir para frente, né? Você sempre me ensinou a nunca olhar para trás, sempre olhar para frente, porque é para frente que se anda. Então, mais uma vez, eu tenho certeza que essa é o caminho, esse é o ponto, entre aspas, final, né, da minha caminhada, que eu acho que é daqui para cima, mas com certeza esse é o meu caminho. Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, eu agradeço isso todos os dias, porque o mundo ele quer saber mesmo histórias maravilhosas e inspiradoras, assim como a do meu pai. Eu queria dizer mais uma coisa, que para finalizar assim com chave de ouro, parafrasear aqui o meu amigo querido, o meu pai do rock, Raul Seixas, que ele dizia assim: eu que não fico aqui parado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, meu pessoal, a gente não pode. Eu tenho um tantão de coisas para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Exato. Então, essa é a minha filha e eu sou o pai dela, mas ela com certeza vai conquistar muita coisa porque parada ela não fica. É isso aí. É isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Ele me emociona. Eu sou bem chorona, como vocês já perceberam. Vocês vão ver aí no decorrer que vai rolar alguns choros aí. Se inscrevam, ativem o sininho, mandem seus comentários. Eu acho que sempre estamos aí ativa para contar mais histórias inspiradoras que possam inspirar vocês aí no decorrer do caminho. Porque a nossa vida é feita de histórias. Tchau!